Olá, pessoal. Aqui mais uma vez quem fala é o professor Adonias e hoje nós vamos falar sobre o verbo there to be, o verbo haver em inglês, no simple past, que é o passado em inglês, ok? Simple past. Esse é o nome do passado em inglês. Muito bem, vamos primeiramente aqui, para nós compararmos com o inglês, vamos relembrar aqui como fazemos em português com o verbo haver. O verbo haver, quando usamos no presente ou no passado, ele não é alterado, independente se estamos falando de uma coisa ou de duas ou mais. Então, observe os exemplos. Quando eu digo houve um menino na sala, o verbo haver está na terceira pessoa do singular, houve um menino na sala. E quando dizemos mais de um menino, veja só a segunda oração. Houve dois meninos na sala. Houve dois meninos na sala. Observe que o verbo não foi modificado. Mesmo eu falando de mais de um menino, dois meninos na sala, o verbo haver continuou na terceira pessoa do singular. Isso acontece porque em português o verbo haver ele não é conjugado além da terceira pessoa do singular. Então ele fica sempre na terceira pessoa do singular. Não importa se estamos falando de uma coisa, de duas ou mais. Tá? Então o verbo ele não concorda com ninguém, ele é um verbo impessoal. Mas em inglês o verbo haver ele concorda com a quantidade de coisas. Então o verbo ele vai haver em inglês there to be, ele fica no singular quando estamos falando de uma coisa e ele vai para o plural quando estamos falando de duas ou mais. Okay? Vamos ver aqui só mais um exemplo de outro passado em português que temos. O de cima, o houve, é o pretérito perfeito, e das duas orações de baixo, o pretérito imperfeito. Havia um menino na sala. O verbo haver aqui no singular, na terceira pessoa do singular. Havia dois meninos na sala. Mais uma vez aí, ainda na terceira pessoa do singular, o verbo permanece igual, mesmo eu falando de dois meninos. Tá? Em inglês, não há dois tipos de passado diferentes, como nós temos em português aí, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito. Em inglês é apenas um passado, o simple past, ok? Então, o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito em inglês vai ser apenas o simple past, tá? Vamos ver aqui essa tabelinha com o verbo haver. Então, nós temos no singular houve ou havia, e nós temos no plural houve e havia. Em português é igual, mas em inglês vai ser diferente. Então, no singular, nós vamos dizer there was na afirmativa. There was. There was significa houve ou havia. Eu vou usar essa forma, there was, quando eu estiver me referindo a uma coisa. Ok? No plural, né, houve ou havia em inglês no plural vai ser there were. There were. Essa forma there were nós vamos usar quando estivermos nos referindo a duas coisas ou mais. Ok? Daqui a pouquinho vamos ver alguns exemplos para entendermos melhor. Na negativa, nós temos na negativa singular. There was not. É só colocar o not para tornar a frase negativa. There was not. Não houve ou não havia. Né? É muito comum no inglês os nativos, para falarem mais rápido, eles abreviam, né? Eles encurtam a fala, né? Eles contraem, é assim que se diz, e ao invés de dizer there was not, eles vão dizer there wasn't. Mas é o mesmo significado. Não houve, não havia. Ok? Temos também aí a forma interrogativa, perguntando. Houve, havia, no singular. A forma é was there. A gente inverte, né? Colocando a partícula do to be no início para indicar que é uma pergunta. Tá? Então, was there, houve, havia.
E temos a forma interrogativo-negativa, quando a gente vai perguntar já negando. Não houve, não havia. Então a gente pergunta wasn't there, ok? Agora, olhando lá para o plural, né, nós temos there were, havia, houve, quando a gente estiver se referindo a duas coisas ou mais. Na negativa, nós vamos ter não houve, não havia para duas coisas ou mais, aí acrescentando not. There were not, não houve, não havia para duas coisas ou mais. Ou a gente pode contrair, que é a forma mais comum. There weren't, ok? There weren't, não houve, não havia. A forma interrogativa, você quer perguntar houve, havia, para duas coisas ou mais, você vai colocar a partícula do to be no início, para indicar que é pergunta. Então fica were there, houve, havia. E a forma interrogativa, né? Interrogativa negativa, né? Você vai perguntar já negando, é weren't there, para o plural, ok? Weren't there, não houve, não havia tais coisas. Né? Bem, vamos ver alguns exemplos de frases para a gente entender melhor. Bom, na forma afirmativa, então, eu quero dizer houve ou havia um rapaz. Então, eu vou dizer there was a boy. Então, por que vai ser a fórmula there was? Porque está no singular, eu estou me referindo a um rapaz, um garoto, ok? Então, there was a boy. Mas eu quero dizer que tinha vários rapazes, havia ou houve vários rapazes, vários garotos. Então, nesse caso, nós vamos dizer there were, okay? There were many boys. Many aqui significa muitos. Então, there were, houve ou havia muitos garotos, muitos rapazes. Então, por que eu coloquei aí there were e não there was? Porque eu estou me referindo a mais de um rapaz, mais de um garoto. Então, nós colocamos o verbo aí, there to be, concordando com a quantidade, ok, de coisas ou pessoas a que nos referimos, tá bom? Vamos ir na negativa. Eu quero dizer, não houve ou não havia um garoto. There was not, colocamos apenas not aí para indicar que é negativa. A boy, um garoto. Não houve ou não havia um garoto. There was not a boy. Nós podemos contrair was com not. Então, there wasn't a boy. Não houve ou não havia um garoto. Mas digamos que eu quero dizer no plural. Não havia garotos, não havia rapazes. There were not boys. Ok? There were not boys. Ou podemos contrair. There weren't boys. There weren't boys. Ok? Não havia, não houve garotos. Agora nós vamos ver a forma interrogativa. É só colocar a partícula do to be no início. Houve ou havia um garoto? Was there a boy? Was there a boy? Agora, se for mais de um garoto, were there many boys? Houve ou havia muitos garotos? Então, mais uma vez aí, a partícula do to be vai para o singular se estivermos falando de uma coisa, vai para o plural se estivermos falando de duas coisas ou mais. Tá? E por fim temos a forma interrogativo-negativa, onde você vai perguntar já negando. Não havia um garoto? Wasn't there a boy? Wasn't there a boy? Ou perguntando na interrogativa negativa, falando sobre mais de um, né? Mais de uma coisa, mais de uma pessoa. Então nós vamos colocar o verbo no plural. Weren't there many boys? Weren't there many boys? Não havia ou não houve muitos garotos, muitos rapazes. Ok? Então esse foi o verbo there to be aí no simple past que nós vimos hoje. Ok? Vejo vocês na próxima videoaula. Até lá!